Ele me olhou nos olhos e disse aquilo como quem pede o sal na mesa. Você é só um funcionário, não da família. Foram palavras simples, quase banais, ditas com a naturalidade de quem acredita nelas. Por um momento, achei que tinha ouvido errado, mas a expressão dele não deixava dúvidas. O salão inteiro pareceu silenciar. Os garçons congelaram, a cozinha parou, e o som do exaustor ficou mais alto do que de costume. Fiquei ali, de avental, a colher de inox ainda quente na mão, olhando para o homem que por 20 anos eu chamei de genro, e ele me olhava como se eu fosse apenas mais um problema administrativo, uma despesa a ser cortada. Não discuti. Não pedi explicação. Apenas limpei as mãos no pano de prato, pendurei o avental no gancho e disse: Entendido, Felipe. Depois caminhei até o vestiário, enquanto o murmúrio dos garçons voltava aos poucos, como uma chuva fina voltando a cair depois da pausa. O restaurante estava cheio naquele dia. Era sábado, véspera de feriado, e a casa costumava lotar de famílias fazendo reservas com dias de antecedência. Durante 2 décadas, aquele salão fora o palco da minha vida. Eu conhecia o som de cada panela, o ritmo de cada garçom, e até o jeito que o piso rangia em certos pontos perto do bar. Tudo ali tinha um pouco da minha história, da história que construí junto com minha esposa, Helena. Foi ela quem sonhou o restaurante primeiro. Eu só segui o sonho dela, e por ironia, foi no mesmo lugar onde celebramos tantos aniversários, tantos jantares em família, que eu fui tratado como intruso. Felipe sempre teve um jeito frio, calculado. Quando começou a namorar minha filha, parecia um rapaz bom, estudioso, educado, sempre oferecendo ajuda nas reformas do restaurante. Eu e Helena o acolhemos. Ele dizia que o negócio era de família, que queria aprender, expandir, modernizar. E eu, cego de confiança, deixei. Com o tempo, ele passou a cuidar das finanças, da parte burocrática, das contratações. Eu ficava na cozinha, onde me sentia em casa. Nunca quis mandar, só cozinhar. E foi assim que, aos poucos, ele virou o dono sem nunca ter comprado nada. Naquela manhã, antes da humilhação, eu já havia sentido o clima diferente. Alguns garçons desviavam o olhar. O gerente não me cumprimentou. O tom das conversas mudou. Eu sabia que havia algo errado, mas não imaginava que o golpe viria tão direto. Quando Felipe me chamou no escritório, pensei que fosse para discutir o novo cardápio, ou talvez o reajuste do aluguel. Mas ele estava sentado de terno escuro, ao lado de um contador que eu nunca tinha visto. Precisamos otimizar custos, ele começou, com aquele tom de gestor moderno que fala mais em planilhas do que em pessoas. O restaurante cresceu muito e precisamos profissionalizar certas áreas. Não faz sentido manter vínculos que não são produtivos. Eu ouvi calado, com as mãos cruzadas. Foi então que ele disse: o senhor é só um funcionário, e funcionários, quando não são mais necessários, se desligam. O que doeu não foi a demissão, foi a palavra funcionário. Depois de 20 anos abrindo aquele salão, de ter lavado o chão quando a faxineira faltava, de ter carregado caixas de legumes às 6 da manhã, de ter visto minha esposa morrer com o avental ainda pendurado no gancho da cozinha, ele me chamava de funcionário. Nem colaborador, como gostam de dizer hoje. Funcionário. Um título frio, vazio, que ele usou como sentença. Não me defendi. Nem tentei lembrar que aquele prédio tinha sido comprado com o dinheiro da herança da Helena, que o forno industrial fora pago com o seguro de vida do pai dela. Nada disso importava ali. Qualquer palavra minha seria interpretada como ressentimento, e eu não queria dar esse gosto a ele. Preferi sair em silêncio, porque às vezes o silêncio pesa mais que qualquer discussão. Do lado de fora, o ar tinha cheiro de gordura e chuva. Caminhei até o ponto de ônibus, com a sensação de que levava comigo o peso de 20 anos dobrado sobre os ombros. No caminho, passei pela fachada do restaurante e olhei o letreiro iluminado,
Vila Helena. O nome dela ainda estava lá, brilhando em dourado, embora já ninguém se lembrasse de quem fora Helena. Nem mesmo a filha dela parecia se lembrar. Senti o estômago apertar. Peguei o ônibus vazio das 3 da tarde. O motorista me reconheceu. Comia lá às sextas. "O senhor não está trabalhando hoje, seu Augusto?" perguntou. Eu sorri fraco. "Tô de folga, Miguel. Tô de folga por tempo indeterminado." Ele riu sem entender. Fiquei olhando pela janela enquanto os prédios passavam embaçados. Eu não chorava, mas também não conseguia respirar direito. Cheguei em casa e sentei à mesa, o avental ainda pendurado no braço. A casa estava silenciosa. As fotos de Helena nas prateleiras pareciam me observar com aquela ternura paciente que ela sempre teve. Falei sozinho, como se ela ainda estivesse ali. "Você acreditava nele, né, amor? Acreditava que ele ia cuidar do nosso lugar." Fiquei calado por um tempo. Depois me levantei, fui até o armário e peguei a velha garrafa de cachaça que guardava para emergências. Enchi o copo até a metade, encostei as costas na parede e tomei devagar. No dia seguinte, tentei ligar para minha filha, Clara. Nenhum retorno. Tentei de novo à noite. Silêncio. Era claro que ela sabia. Ninguém demite o próprio sogro sem pelo menos um aviso à esposa. Eu estava fora da família. E talvez nunca tivesse realmente feito parte dela desde que Helena se foi. Naquela semana, o dinheiro começou a apertar. Eu ainda tinha alguma reserva, mas pequena, quase simbólica. Pensei em procurar outro emprego, mas quem contrataria um homem de 68 anos com histórico de gastrite e mãos que já tremiam ao segurar a faca por muito tempo? Então, decidi voltar ao velho apartamento que Helena usava antes de nos casarmos, aquele que mantivemos fechado por nostalgia. Era pequeno, em um bairro antigo, mas ainda nosso. Um refúgio esquecido. Peguei as chaves numa caixa de lata onde guardava documentos antigos e fui até lá. Quando abri a porta, o cheiro de pó e madeira úmida me atingiu de um jeito quase familiar, como se eu tivesse voltado para dentro de uma lembrança. A luz da tarde atravessava as cortinas gastas e iluminava as partículas de poeira no ar. A mobília ainda era a mesma, e sobre a parede da sala continuava pendurado o quadro com a foto de inauguração do restaurante. Eu e Helena de avental branco, sorrindo, com o primeiro cardápio impresso em cima da mesa. Sentei-me no sofá e fiquei olhando aquele quadro por um longo tempo. O rosto dela parecia brilhar sob a luz fraca do fim de tarde. E foi ali, naquele silêncio pesado e cheio de memórias, que senti o primeiro impulso de começar tudo de novo. Não por vingança, mas por justiça. Ainda não sabia o que ia fazer. Só sabia que, de algum modo, a história que ele pensava ter encerrado naquele sábado estava apenas começando. Naquela noite, dormi mal no apartamento. O colchão antigo rangia e cada ruído parecia ecoar pelas paredes como lembrança. Fazia anos que eu não pisava ali, desde antes da morte da Helena. Mas era o único lugar onde ainda sentia que ela estava perto. A cidade parecia ter mudado, mas aquele apartamento resistia, como se o tempo tivesse esquecido dele. A primeira coisa que fiz ao amanhecer foi abrir todas as janelas. O ar frio da manhã entrou e levantou o cheiro adocicado de mofo e passado. Preparei café na cafeteira velha, que ainda funcionava, e sentei à mesa, encarando o quadro na parede oposta. Aquele mesmo, da inauguração do restaurante. Helena estava linda na foto. Vestia um avental branco e tinha um lenço azul no cabelo, que usava para prender os cachos enquanto cozinhava. Era o dia em que abrimos as portas da Vila Helena, em 1989. Ela mesma insistiu nesse nome, dizendo que o restaurante devia carregar algo pessoal, algo vivo. Eu, mais prático, achava exagero. Mas quando vi o letreiro dourado ser pendurado, percebi que ela tinha razão. O nome era dela, mas a alma era nossa. No início, o restaurante era pequeno. 2 mesas de madeira e um fogão emprestado.
Helena fazia as massas à mão e eu cuidava da grelha. Trabalhávamos de sol a sol, rindo no meio da bagunça. Não tínhamos garçons. Servíamos nós mesmos. E aos poucos, as pessoas começaram a voltar. Primeiro os vizinhos, depois os amigos, e logo o nome se espalhou. O casal da massa caseira, diziam. Helena tinha um dom para transformar simplicidade em encanto. Com o tempo, o negócio cresceu. Ela fazia questão de registrar tudo. Notas, recibos, contratos. Era meticulosa, desconfiada por natureza, mas nunca desconfiou das pessoas erradas. Eu sempre cuidei mais da parte prática, da cozinha, das compras, das receitas. Ela, da burocracia, dos papéis. Lembro de vê-la anotando cada despesa em um caderno azul com uma caneta tinteiro que manchava os dedos. Eu reclamava. Dizia que ela se preocupava demais e ela ria. Quem mexe com fogo precisa de receita. Quem mexe com dinheiro precisa de prova. Na época, achei graça. Hoje, entendo o peso dessa frase. Foram anos bons. O restaurante virou ponto conhecido. Jornalistas vinham entrevistar a Helena, elogiando o casal empreendedor. Ela sempre dizia que o segredo estava no tempero e no respeito aos clientes. Mas, no fundo, o segredo era ela. Quando adoeceu em 2003, eu quase fechei tudo. Não fazia sentido continuar sem ela. Foi Clara, nossa filha, quem me convenceu a manter as portas abertas. Disse que era o que a mãe gostaria. E eu, fraco, aceitei. Foi nesse período que Felipe apareceu. Jovem, estudado, cheio de ideias. Clara o apresentou como o futuro da família. Ele era encantador, articulado, parecia entender de negócios. Disse que podia modernizar o restaurante, torná-lo uma marca, expandir para franquias. Eu não entendia muito dessas coisas, mas confiei. Afinal, ele era de casa, ou parecia ser. Helena já tinha morrido há 2 anos, e eu estava cansado, emocionalmente exausto. Quando Felipe propôs se envolver na gestão, vi como um alívio. Deixei que cuidasse das finanças, das parcerias, dos contratos. No começo, ele de fato ajudou. Reformou a fachada, trocou o piso, contratou uma agência de marketing. O movimento aumentou e o lucro também. Eu via aquilo como uma continuação do sonho da Helena. Mas aos poucos, começaram as mudanças que eu não compreendia. O nome, Vila Helena, passou a ser escrito menor nos panfletos, substituído por um logotipo moderno, V. Helena. O cardápio foi padronizado, as receitas adaptadas. A foto dela que ficava no corredor foi retirada sem que eu percebesse. Quando perguntei, ele disse: "Queremos uma imagem mais neutra, menos pessoal." Eu calei, mas dentro de mim, algo se quebrou naquele dia. Aos poucos, o restaurante deixou de ser casa e virou empresa. Eu me mantive ali por teimosia, por vínculo, talvez por medo de não saber existir sem aquele lugar. Trabalhava todo dia, mesmo quando o corpo já pedia descanso. Era o último fio que me ligava a Helena. Felipe me tratava com uma educação mecânica, dessas que escondem o desprezo. Dizia: "Obrigado, seu Augusto. Bom trabalho, seu Augusto." Mas nunca olhava nos olhos. Eu percebia os cochichos, as reuniões em que eu não era mais convidado, as planilhas que ele trancava no computador com senha. Clara, minha filha, parecia acreditar que tudo estava bem. Vivendo entre eventos e viagens, raramente aparecia no restaurante. Quando vinha, tirava fotos, postava nas redes sociais e dizia que a Vila Helena era um orgulho da família. Eu apenas sorria. No entanto, dentro de mim, o restaurante já não era mais meu. Cada azulejo, cada mesa de madeira parecia carregar o nome de outra pessoa. E ainda assim, continuei indo. Era como visitar um túmulo todos os dias. Eu limpava, cozinhava, supervisionava, mas sabia que minha presença era tolerada, não desejada. Até que o dia da demissão chegou. Eu devia ter previsto. Todos os sinais estavam ali. Mas quando a pessoa quer acreditar,
Ela fecha os olhos. Agora, sentado naquele apartamento silencioso, olhando a foto da inauguração, percebi o quanto o tempo havia sido cruel comigo. A Helena, com seu sorriso leve e confiante, jamais imaginaria que o próprio genro, anos depois, me chamaria de funcionário. Ela confiou demais, eu também. E de alguma forma, senti que naquele quadro, ela ainda tentava me dizer algo. Peguei a escada pequena que estava encostada no armário e subi para tirar a foto da parede. A moldura estava empoeirada, a madeira escurecida pelos anos. Passei o pano devagar, lembrando do toque dela. Helena sempre limpava os quadros às quintas, um hábito antigo. A ponta do tecido enroscou atrás da moldura e por um instante senti um leve desnível na parede, como se algo empurrasse de dentro para fora. Achei estranho. Toquei com os dedos. Havia uma cavidade, uma reentrância. Apoiei o quadro no sofá e fui buscar uma espátula velha. Enfiei-a com cuidado entre a parede e o gesso. O reboco se soltou fácil, como se esperasse por isso. Lá dentro, envolto em uma camada fina de poeira, havia um envelope marrom, amarrado com barbante. Soprei o pó, abri com cuidado e vi o carimbo desbotado, 1989. Dentro, várias folhas amareladas timbradas com assinaturas familiares, e uma delas, inconfundível, Helena Duarte. Por um instante, o ar me faltou. O coração disparou como há anos não acontecia. Sentei no sofá, o envelope aberto no colo, as mãos trêmulas. Comecei a ler. O documento descrevia um contrato de sociedade. Helena Duarte, proprietária de 60% das cotas da empresa Vila Helena Liteda. Registrada no cartório central da cidade, datado de julho de 1989. Eu li e reli aquele número. 60%. O nome de Felipe não existia, nem o de Clara, só o meu e o dela. E no final da folha, o reconhecimento de firma. Por um longo tempo fiquei ali, imóvel, ouvindo apenas o som distante dos carros na rua. Não sabia se ria ou chorava. O que ela tinha guardado por precaução, eu estava prestes a usar como arma. Foi ali, naquele apartamento esquecido, que percebi que a Helena não havia deixado só lembranças. Ela havia deixado provas. E pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente de tristeza. Senti direção. Fiquei horas sentado naquele sofá, com o envelope aberto no colo e o coração batendo como se quisesse sair do peito. As folhas amareladas, as assinaturas, o carimbo desbotado. Tudo aquilo parecia um pedaço congelado do passado que, de repente, voltava à vida. Helena sempre teve o hábito de guardar cópias, recibos, contratos. Mas eu jamais imaginaria que ela esconderia algo assim, atrás de um quadro. E agora que eu lia aquelas páginas, tudo começava a fazer um sentido cruel. Felipe, o mesmo que me demitira com frieza, jamais poderia ter se tornado dono legítimo do restaurante. Aquilo me atingiu como um soco silencioso. Ele vinha operando um negócio em nome próprio, provavelmente manipulando registros, omitindo lucros, talvez até falsificando documentos. Helena, mesmo doente, devia ter percebido alguma movimentação estranha. E antes de morrer, escondeu os papéis. Guardou a verdade onde sabia que ninguém procuraria. Atrás da própria imagem, no quadro que marcava o nascimento do sonho. O sol já tinha se posto quando fechei o envelope e apoiei a cabeça nas mãos. Senti um cansaço antigo, desses que não vêm do corpo, mas da alma. Eu podia ir direto à polícia, mas parte de mim ainda hesitava. Não por medo de Felipe, mas por Clara, minha filha. A menina que um dia dormia no balcão da cozinha enquanto a mãe e eu servíamos os últimos clientes. Ela crescera dentro daquele restaurante. Eu sabia que, por trás da mulher elegante e fria que ela havia se tornado, ainda existia aquela menina. E por isso, decidi primeiro falar com ela. No dia seguinte, peguei o ônibus até o condomínio, onde ela morava com Felipe e as crianças.
Era um lugar moderno, portaria com espelho e seguranças de gravata. Quando anunciei meu nome, o porteiro me olhou com um misto de respeito e curiosidade. Talvez já tivesse ouvido o que o genro espalhou. Subi de elevador sentindo o peso de quem vai pedir desculpa por algo que não fez. Clara abriu a porta com surpresa. Estava arrumada, maquiagem impecável, cheiro de perfume caro. "Pai, o que você está fazendo aqui?" perguntou como se minha presença fosse um problema logístico. Eu sorri com calma. "Precisamos conversar." Ela hesitou, mas abriu espaço. A sala era ampla, moderna, cheia de objetos que jamais combinariam com Helena. Tudo ali parecia impessoal, frio, caro demais. Felipe não estava. Melhor assim. Sentei no sofá e tirei o envelope da pasta. Coloquei sobre a mesa. "Você sabe que sua mãe era dona majoritária do restaurante?" Perguntei sem rodeios. Clara franziu a testa. "Como assim, pai? O restaurante é do Felipe há anos, o senhor sabe disso." "Não, Clara. Era dela, 60% desde 1989. Está tudo aqui." Ela pegou os papéis com relutância, folheou sem entender, e o olhar começou a vacilar. "Isso deve estar desatualizado, pai. Depois que o Felipe entrou, as coisas mudaram. Ele assumiu as dívidas, investiu, a gente formalizou tudo." "Vocês formalizaram o quê?" "Nada foi transferido, nenhuma escritura foi feita." "Está tudo registrado no cartório. Ele nunca foi dono, Clara, só administrador. E ainda assim, me demitiu do meu próprio negócio." Ela deixou os papéis sobre a mesa e passou a mão na testa. "Pai, o senhor está cansado, está magoado. Eu entendo, mas essas coisas são mais complexas. O Felipe cuidou de tudo com advogados. Com advogados dele, não comigo. E nem com sua mãe. Você acha mesmo que ela teria deixado isso assim?" Helena guardou esses documentos escondidos. "Se fez isso, é porque sabia o que estava acontecendo." Clara ficou em silêncio. O silêncio dos culpados por omissão. Eu percebia o conflito nos olhos dela. O medo de admitir que o marido podia ser o vilão da história. "Pai, eu não quero discutir isso. O Felipe tem reunião e as crianças..." "Não se preocupe, não vim discutir, vim avisar. Você ainda tem tempo de escolher o lado certo." Levantei-me devagar. Peguei o envelope de volta, guardei na pasta e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás e vi Clara parada no meio da sala, os braços cruzados, o olhar perdido. Pela primeira vez percebi que ela não era inocente. Talvez não soubesse de tudo, mas sabia o suficiente para se calar. E o silêncio, nesses casos, também é crime. Do lado de fora, o ar parecia mais frio do que o normal. Peguei o elevador sem olhar para ninguém e fui direto para o apartamento da Helena. Lá, sentei outra vez no sofá, abri os papéis e reli cada linha, desta vez com um olhar mais técnico. Na parte inferior, havia um anexo mencionando participação de lucros proporcionais às cotas originais. Isso significava que durante todos aqueles anos, Felipe havia recebido, e talvez desviado, lucros que pertenciam legalmente à herança de Helena, portanto, à minha filha e a mim. E ela sabia. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Primeiro, curtas, frias. "Pai, acho melhor deixar isso para lá." Depois, mais diretas. "Felipe está nervoso. Disse que o senhor está tentando causar problemas jurídicos. Ele pode processar." Processar. Eu ri sozinho. O ladrão ameaçando a vítima. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, comecei a organizar meus próprios arquivos. Achei recibos antigos, notas fiscais, cópias de transferências bancárias dos anos 2000. Fui até o contador que trabalhou conosco nas primeiras décadas. O senhor Alfredo, já aposentado, mas ainda lúcido. Mostrei-lhe os papéis, e ele, ao ver as assinaturas, apenas murmurou: "Essas cotas nunca foram transferidas, seu Augusto. Se isso é verdade, esse rapaz está com um problema grande nas mãos."
Naquele dia, voltei para casa com uma mistura de raiva e calma. Raiva por ter sido enganado durante tanto tempo. Calma por saber que, finalmente, eu tinha em mãos algo concreto. O apartamento da Helena, que parecia apenas um refúgio de velho, tinha se transformado em um cofre, e dentro dele estava a chave da minha justiça. Clara ainda tentou me visitar 2 dias depois. Bateu à porta com uma expressão cansada, olhos marejados. Pai, o senhor precisa parar com isso. Vai acabar destruindo a família. Qual família, Clara? Perguntei sem levantar a voz. A que me chamou de funcionário? A que roubou a herança da sua mãe? Ou a que me deixou de lado quando precisei? Ela começou a chorar, mas eu não senti pena. Às vezes a dor é o único idioma que as pessoas entendem. Ele pode ser preso, pai, sussurrou. Então que seja, que pague pelo que fez. Você ainda pode se afastar dele, mas eu não vou me calar. Ela saiu sem se despedir. E quando o som do elevador se fechou, percebi que algo dentro de mim também tinha se encerrado. Eu não tinha mais filha, não da forma que conhecia. Restava-me apenas um nome, uma memória e uma verdade em papel timbrado. Naquela noite sentei na varanda com um envelope em mãos e olhei para o céu nublado. Falei baixinho, como se Helena ainda estivesse ali. Você guardou isso para mim, não foi? Sabia que um dia eu ia precisar. Uma brisa leve passou pela cortina, e por um instante juro que senti o cheiro do molho de tomate que ela fazia aos domingos. Foi quando decidi. Eu não ia agir com raiva, nem com pressa. Ia agir com precisão. A partir dali, não era mais uma questão de orgulho, era questão de justiça. E a justiça, eu sabia, se alimenta melhor do silêncio do que do barulho. Os dias seguintes foram silenciosos, quase imóveis. O apartamento da Helena parecia ter voltado a respirar comigo ali dentro. Eu acordava cedo, abria as janelas, preparava café e passava as horas em meio a papéis, pastas, notas antigas. O envelope marrom estava sempre sobre a mesa, aberto como se me observasse. À noite, eu dormia pouco. Às vezes levantava de madrugada, acendia o abajur e relia cada linha, cada assinatura, tentando entender os detalhes jurídicos daquilo que ela havia deixado escondido. O som dos carros na rua se misturava ao zumbido da minha própria cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que não era apenas um velho tentando sobreviver. Eu estava no encalço de uma verdade que alguém tentou enterrar. O apartamento era pequeno, 2 cômodos e uma varanda estreita, mas tinha alma. A cada canto, um vestígio de Helena. O vaso de cerâmica trincado na estante, as cortinas bordadas à mão, o espelho oval que ela trouxe da casa dos pais. Tudo ali parecia suspenso no tempo, guardando ecos do que fomos. Enquanto limpava, encontrei bilhetes antigos, listas de compras com a caligrafia dela, um livro de receitas rabiscado com anotações na margem. E em cada pequeno achado, eu sentia que ela ainda estava me guiando. Passei a dedicar um tempo por dia para restaurar o espaço. Limpava o chão, lavava as cortinas, trocava lâmpadas. Não era apenas limpeza física, era uma maneira de organizar minha mente. E foi durante essa rotina que notei algo estranho no quarto. Havia uma pequena rachadura na parede próxima ao guarda-roupa, uma fenda fina, vertical, como uma cicatriz antiga. Lembrei que, anos atrás, Helena mandou tapar uma infiltração ali, mas nunca explicou o motivo da pressa. A curiosidade me corroeu. Peguei uma chave de fenda, uma lanterna e comecei a raspar o reboco. A parede cedeu com facilidade. Por trás dela, encontrei uma pequena caixa de madeira envolta em plástico grosso. O coração disparou. Abri com cuidado, e dentro havia um caderno, uma fita cassete e alguns papéis menores dobrados. O caderno estava amarelado, com o nome dela na capa. H. Duarte, Pessoais. As primeiras páginas eram anotações sobre receitas, mas logo vinham parágrafos que não tinham nada a ver com culinária. Eram desabafos.
Helena escrevia sobre a pressão de lidar com fornecedores, sobre o medo de ser enganada, sobre movimentações estranhas nas contas do restaurante. Havia datas: 1998, 2001, 2002. E depois uma frase sublinhada com força: se algo me acontecer, Augusto precisa encontrar tudo. Ele saberá o que fazer. Eu precisei respirar fundo. Era como se ela estivesse conversando comigo através do tempo. Continuei lendo, e ali estavam descritas situações que eu ignorava completamente. Pagamentos duplicados, transferências para contas que não pertenciam à empresa, assinaturas que ela dizia não reconhecer. A cada linha, a imagem de Felipe se tornava mais nítida. Ele havia começado o desvio ainda antes da doença dela. A fita cassete me intrigava. Peguei meu antigo toca-fitas, que ainda funcionava, e pressionei play. O chiado inicial encheu o quarto, seguido pela voz dela. A voz da Helena. Suave, mas firme. Se você está ouvindo isso, é porque eu não estou mais aí, e alguma coisa deu errado. Guardei tudo como pude, Augusto. Não confie em quem fala bonito, confie em papel. O papel é a única voz que não mente. Parei a fita. Fiquei imóvel por longos minutos. O tempo se dissolveu. Senti como se ela estivesse ali comigo, olhando-me nos olhos e dizendo: vai em frente. E naquele instante, percebi que já não havia mais espaço para hesitação. A tristeza deu lugar à determinação. Comecei a montar uma linha do tempo. De um lado, os documentos originais de 1989. Do outro, as anotações e extratos mais recentes. Usei o velho caderno de capa preta do restaurante, o mesmo que Felipe sempre dizia que era velharia inútil, e comecei a listar datas, valores, transferências suspeitas. O quadro que um dia abrigou a foto da nossa inauguração agora ficava apoiado no chão, como uma moldura de lembrança e testemunha. Eu olhava para ele e via o símbolo de tudo. O sonho que construímos juntos e a armadilha que veio depois. Enquanto limpava e catalogava cada papel, me dei conta de que o apartamento tinha virado uma espécie de quartel. Era dali que eu planejava meus próximos passos. E quanto mais eu mexia nos papéis, mais provas surgiam. Recibos com o carimbo do restaurante, mas com valores incoerentes. Pagamentos de consultorias fantasmas. Transferências para o nome de empresas que, depois de uma rápida busca, não existiam. Felipe havia transformado o restaurante em uma máquina de lavar dinheiro e usava o nome da minha mulher como fachada. No meio dessa maratona, percebi algo curioso. As datas dos desvios coincidiam com os períodos em que Clara viajava com ele. Ou seja, ela podia não ter assinado nada, mas se beneficiava diretamente do esquema. Essa constatação me corroeu. Não apenas o genro havia me enganado, mas minha própria filha colhia os frutos da mentira. Naquela noite, sentei-me diante da janela aberta, olhando a rua silenciosa. Pude ver meu reflexo no vidro. Um velho de olhar cansado, mas aceso. Pensei em quantos homens como eu haviam confiado demais, deixado o controle da vida nas mãos de outros, acreditando que a honestidade bastava. A verdade é que o mundo pertence a quem sabe manipular. E Felipe sempre soube. Mas ele subestimou a memória da Helena e a minha paciência. Peguei o caderno de anotações dela e escrevi na última página: Helena, encontrei o que você escondeu. Agora é comigo. Nos dias seguintes, refinei o que havia descoberto. Criei cópias, digitalizei tudo em um pendrive e escondi em lugares diferentes. Uma cópia na gaveta do armário, outra dentro de uma caixa de chá, uma terceira com o Sr. Alfredo, o contador. Não confiava em ninguém mais. A cada passo, sentia o peso da solidão crescer, mas também uma calma estranha. A calma de quem caminha sabendo que o chão é firme. Foi durante uma dessas madrugadas de papelada que percebi que o quadro da inauguração estava diferente. O vidro, antes limpo, começava a embaçar por dentro, talvez pelo calor do abajur.
Tirei a moldura, abri, e atrás da foto encontrei uma segunda camada de papel, dobrada com cuidado. Era uma carta curta, escrita à mão, datada de 2003, o ano em que ela morreu. Augusto, se um dia você sentir que foi apagado daquilo que construímos, lembre-se, nossa verdade não morre, só dorme. E quem dorme, acorda. Fechei os olhos, ri baixo, sem alegria, mas com uma gratidão funda. Ela sabia que o tempo revelaria tudo. Na manhã seguinte comprei uma pasta nova de couro. Coloquei dentro dela o contrato original, as anotações dela, cópias das transferências e a carta. Em cima da mesa, deixei apenas a moldura vazia. O quadro, agora sem foto, parecia um espelho quebrado do passado. E enquanto olhava para aquele retângulo oco, percebi que já não precisava mais da imagem para lembrar quem eu era. O apartamento, antes um abrigo de solidão, se transformara em minha base de resistência. Eu tinha a verdade. E a verdade, quando amadurece, deixa de ser lembrança, vira arma. Demorei 2 dias inteiros para entender o tamanho do que eu tinha em mãos. Durante anos, achei que Felipe apenas tinha vaidade e ambição. Agora eu sabia que havia método e crime. Cada papel que eu lia, cada linha dos cadernos da Helena, cada extrato antigo parecia se encaixar em um quebra-cabeça escondido dentro da parede da minha própria casa. Não era apenas um erro de contabilidade, nem uma omissão qualquer. Era uma rede meticulosa de desvio, um roubo silencioso construído ao longo de décadas. E o que mais me doía era saber que tudo começou enquanto ela ainda respirava. Aquela fita cassete não saía da minha cabeça. A voz da Helena me acompanhava mesmo quando o som parava. Eu lembrava da doçura dela e da firmeza disfarçada sob aquele jeito calmo. Ela sempre foi observadora, via o que eu não via. E agora entendi. Ela deve ter descoberto o que Felipe fazia, mas não teve tempo de reagir. A doença chegou rápido demais. O tratamento foi caro e eu estava cego de preocupação. Enquanto eu tentava salvá-la, ele aproveitava o caos para consolidar o controle. Peguei um caderno e comecei a fazer contas. Baseado nas cópias dos balanços que achei, percebi que desde 2004, Felipe havia movimentado valores cada vez maiores, mas declarava lucros cada vez menores. Era um padrão claro. As notas fiscais antigas mostravam consultorias inexistentes, pagamentos duplicados e transferências mensais para 2 empresas de fachada, FLC Administração e Prime Estoril Consultoria, ambas abertas no mesmo endereço e em nome de um sócio que, depois descobri, era motorista do restaurante. Tudo era controlado por ele. O mais chocante, porém, veio quando comparei os valores ao longo dos anos com o contrato original de 1989. A cláusula de participação de lucros previa distribuição proporcional às cotas. Isso significava que 60% de todo o lucro líquido ao longo das décadas pertenciam legalmente a Helena e, portanto, à herança dela. Fiz a estimativa com base nos balanços antigos, 95 milhões em valores retroativos. E esse número, mesmo sem juros ou correção, já era suficiente para mudar o destino de qualquer um. Fiquei horas encarando aquele total no papel. Não era ganância, não era sobre dinheiro, era sobre justiça. Era sobre o roubo não apenas de bens, mas de memória. Felipe não havia tomado só o restaurante. Ele havia apagado a existência da mulher que o criou. E isso eu não podia deixar impune. Passei a manhã seguinte no computador velho do apartamento. Um notebook de 2009, que mal ligava, mas ainda funcionava o suficiente para pesquisas simples. Descobri que as 2 empresas fantasma ainda estavam ativas e constavam no CNPJ como prestadoras de serviço de gestão. Encontrei também registros de doações feitas por elas a campanhas políticas locais. Dinheiro lavado, sem dúvida. Cada nova descoberta reforçava a certeza. O restaurante era apenas a ponta visível de um império de fachada. Anotei tudo e fui até o Sr. Alfredo, o antigo contador.
Ele me recebeu com aquele olhar entre curiosidade e espanto. O senhor parece outro, Augusto, disse. Quando apareceu aqui dias atrás, tinha o semblante de quem perdeu tudo. Agora parece quem achou. Eu sorri sem vontade. Achei o que restava da minha esposa. Passei horas na sala dele. Mostrei os papéis, os carimbos, as assinaturas. Alfredo ficou em silêncio por um bom tempo, só virando as folhas. Depois levantou os olhos e falou baixo. Essas assinaturas aqui. Veja essa data. Isso é fraude, Augusto. E grossa. Ele falsificou transferências de cotas usando documentos contábeis antigos. O senhor sabe o que isso significa? Sei, respondi. Mas quero ouvir da sua boca. Significa que ele não só te enganou, ele enganou o Estado. Isso aqui é crime fiscal, falsidade ideológica e apropriação de herança. Se o Ministério Público ver isso, ele dorme na cadeia. Aquela frase ecoou como martelo. Dormir na cadeia. Nunca imaginei desejar isso para alguém, mas confesso, quando ouvi, senti um alívio calmo, quase piedoso. Não pelo castigo, mas pela sensação de que a justiça não era mais impossível. Saí do escritório com uma pasta sob o braço e uma decisão tomada. Eu ia até o fim, mas do meu jeito. Sem escândalo, sem briga, sem grito. Felipe havia me destruído em público, então eu o destruiria no silêncio, onde o eco dói mais. Naquela noite, enquanto organizava tudo, percebi o quanto minha vida tinha mudado. Aquele apartamento esquecido virou escritório, arquivo e abrigo. A cada novo documento que eu datilografava, lembrava do cheiro de cebola refogada no restaurante, das risadas de Helena, do som das taças nos jantares de domingo. E sentia raiva por ele ter profanado tudo isso com números frios e notas falsas. Por volta da meia-noite, ouvi meu celular vibrar. Era uma mensagem curta de Clara. Pai, por favor, não mexa com o Felipe. Ele pode te processar. Você vai perder tudo. Respirei fundo. Por um momento, pensei em responder. Mas o que se responde a uma filha que chama de mexer o ato de desenterrar o que é dela? Apaguei a mensagem e desliguei o telefone. No dia seguinte, acordei decidido a buscar respaldo jurídico. Eu precisava de alguém que entendesse o que estava prestes a fazer. Lembrei do Dr. Maurício, advogado que trabalhou conosco na década de 90, um homem discreto, amigo da família. Liguei, e quando ouvi sua voz rouca atender, quase senti alívio. Maurício, sou eu, Augusto Duarte. Silêncio. Depois, um suspiro. Faz quanto tempo, meu velho? Uns 15 anos. Mais. Mas acho que chegou a hora de eu pagar o que te devo. E de alguém pagar o que me tiraram. Ele marcou comigo para o dia seguinte. Quando cheguei ao escritório, levei tudo. Envelope, contrato, anotações, cópias e o caderno da Helena. Ele leu em silêncio, sem interromper. E quando terminou, encostou-se na cadeira e cruzou as mãos. Você tem um caso sólido, Augusto. Sólido e perigoso. Ele não vai cair sozinho. Isso aqui é material para a Receita Federal e para a promotoria. Quero justiça, não escândalo. Então vai ter que ser cirúrgico. Decidimos preparar um dossiê completo. Todas as provas, as linhas do tempo, as cópias autenticadas. Maurício conhecia os trâmites. Me explicou que o processo levaria meses, talvez anos, mas eu não tinha pressa, tinha tempo e paciência. Ele ficaria responsável por acionar discretamente os órgãos certos. Eu, por garantir que nada fosse destruído. Voltei para o apartamento e guardei os originais num cofre pequeno que comprei numa loja de ferragens. Enterrei o cofre no fundo do armário, atrás de caixas de livros. E pela primeira vez em décadas, dormi em paz. Nos dias seguintes, a vida seguiu num ritmo estranho. Eu quase não saía. A comida era simples, o silêncio constante. Mas dentro desse silêncio, algo florescia. Um tipo de força que eu achava perdida. Eu olhava para o quadro vazio na parede e pensava: agora, Helena, somos só nós dois contra o que restou deles. Certo domingo, enquanto tomava café na varanda, vi na televisão a propaganda do restaurante. Agora o slogan era novo: Vila Helena,
Tradição que se renova. Ironia pura. O comercial mostrava Felipe ao lado da minha filha, sorrindo como casal exemplar, falando de valores familiares e honestidade. Ri alto, sozinho. Ali estava o retrato do mentiroso perfeito. Mas o que eles não sabiam, e o que me fazia sorrir, era que naquele exato momento, o advogado já estava protocolando as primeiras denúncias. As engrenagens da lei começavam a girar, devagar, mas certas. Naquela noite, escrevi no caderno de capa preta uma frase simples. Helena, o que estava enterrado, começou a respirar de novo. E adormeci com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, a verdade havia escolhido o meu lado. Aprendi cedo que o silêncio tem um peso que nenhuma palavra alcança. Ele incomoda mais do que o grito, fere mais do que a ofensa. E naquele momento da minha vida, o silêncio era minha única arma. Depois que deixei o escritório do Dr. Maurício, decidi que não contaria nada a ninguém. Nem a Clara, nem a conhecidos, nem mesmo aos poucos amigos que ainda restavam do tempo do restaurante. As pessoas falam demais, e cada palavra mal colocada vira ruído, e o ruído alimenta os inimigos. A denúncia estava feita, o dossiê entregue. Agora o jogo era esperar. Eu não tinha pressa. Esperei por 20 anos para ser chamado de funcionário. Poderia esperar mais alguns meses para ver o ladrão se sentar diante de um juiz. Mas o que eu não esperava era o modo como o silêncio começaria a me transformar. A rotina se tornou um ritual. Eu acordava cedo, fazia café, lia os jornais e observava o movimento da rua pela janela. O mundo seguia seu curso, alheio ao que acontecia no subsolo da minha história. Felipe continuava sendo o homem público de sempre. Palestras, entrevistas, jantares beneficentes. Clara, ao seu lado, exibia o sorriso ensaiado que já não reconhecia. E eu, do meu canto, via tudo como quem assiste a um filme que já sabe o final. De vez em quando, o Dr. Maurício me ligava em tom contido. Tudo andando, Augusto. As autoridades já abriram o processo. Estão checando documentos antigos, comparando assinaturas. O contador que ele usava está sendo investigado também. Mas lembre-se, silêncio absoluto. Nenhum movimento brusco. Eu respondia com um simples entendido e desligava. Não havia mais nada a dizer. O apartamento se transformou em meu quartel. O caderno de capa preta ficava sobre a mesa da sala. E nele eu escrevia tudo o que lembrava. Datas, conversas, frases soltas de anos anteriores que agora faziam sentido. Era como montar um mosaico da própria vida. A cada lembrança, um novo ponto se ligava a outro, revelando uma teia que eu jamais percebera. O que antes me parecia apenas desprezo de genro, agora se revelava como cálculo. Aquele homem planejou cada passo com a precisão de quem não apenas rouba, mas apaga rastros. Às vezes, eu caminhava até o restaurante, só para observar de longe. Não entrava. Ficava na calçada oposta, olhando as luzes do salão, os garçons novos, o movimento elegante. As mesas estavam sempre cheias e o letreiro dourado, agora sem brilho, continuava ostentando o nome Vila Helena, como se nada tivesse acontecido. Dava vontade de gritar que aquela casa pertencia a uma mulher morta, não a um homem que roubava dela até o último centavo. Mas eu me contive. Meu tempo viria. E quando viesse, não haveria plateia, apenas sentença. Foi numa dessas idas silenciosas ao restaurante que vi algo que me feriu mais do que eu esperava. Um pôster novo na entrada. Felipe e Clara posando sorridentes com a legenda Fundadores da Vila Helena. Tradição e família desde 1989. Fundadores. A palavra me atravessou como faca. Senti um gosto metálico na boca. Por um instante pensei em atravessar a rua e arrancar aquele pôster com as próprias mãos. Mas respirei fundo. Voltei para o apartamento e escrevi no caderno. Eles mentem em voz alta. Eu respondo em silêncio. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de pessoas antigas.
Ex-funcionários, vizinhos, até um ex-garçom que trabalhou conosco nos primeiros anos. Ninguém sabia de nada, mas todos pareciam querer conversar, como se a memória coletiva tivesse despertado. Um deles, o Antônio, me escreveu: Seu Augusto, o senhor não devia ter saído do restaurante. Lá nunca foi o mesmo sem o senhor. Respondi apenas: algumas casas precisam ruir para revelar o que escondem. Ele não entendeu, mas também não insisti. Enquanto isso, Clara começou a insistir novamente nas ligações. Às vezes deixava recados no correio de voz. Pai, por favor, fale comigo. Felipe está preocupado. Ele acha que o senhor está tramando alguma coisa. Eu ouvia e apagava. Em outros tempos, aquela voz me desarmaria. Agora, era só ruído. Ela tinha escolhido o lado dela. E o preço. Numa manhã de terça-feira, enquanto eu terminava o café, ouvi batidas na porta. Quando abri, encontrei um envelope colocado por baixo. Nenhum remetente. Dentro, uma única folha impressa. Solicitação de auditoria fiscal. Vila Helena Restaurante Ltda. O selo da Receita Federal no topo. Sorri. Não um sorriso de triunfo, mas de confirmação. O relógio começava a andar. O telefone tocou no mesmo instante. Era Maurício. Recebeu o aviso, não é? Recebi. Eles vão tentar te contactar. Vão querer te intimidar. Não atenda. Deixe que o processo fale por você. Entendido. E desliguei. Aquela semana foi longa. Eu sabia que, em breve, o restaurante seria visitado por fiscais e que as primeiras rachaduras apareceriam. O que eu não esperava era a reação de Felipe. 3 dias depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar, sei que foi você. Não respondi. Me limitei a anotar a hora e o número no caderno. À noite, ele insistiu com outra mensagem. Você está velho e confuso. Vai se arrepender de mexer com o que não entende. Eu ri. O homem que me chamava de funcionário agora se rebaixava a ameaçar um idoso pelo celular. Era o primeiro sinal de que o controle começava a escapar das mãos dele. Nos dias seguintes, os jornais locais começaram a noticiar discretamente que o restaurante mais tradicional da cidade estava sob investigação por irregularidades fiscais. Nenhum nome citado, mas eu sabia. O que começou como um sussurro logo virou rumor. Clientes começaram a comentar nas redes sociais, funcionários foram vistos saindo do prédio com caixas. O império do meu genro começava a trincar. E eu continuei em silêncio. Nenhum comentário, nenhuma visita, nenhum contato. O telefone tocava o tempo todo. Vizinhos curiosos, conhecidos antigos, querendo entender o que estava acontecendo. Desliguei a linha. Passei a usar apenas o celular para falar com Maurício. E mesmo assim, raramente. As noites voltaram a ser frias. O apartamento, antes cheio de lembranças, agora parecia mais leve. Como se Helena me observasse e aprovasse o que eu fazia. Às vezes, conversava com ela em voz baixa, olhando o quadro vazio na parede. Eles estão começando a cair, meu amor. Devagar, mas estão. Um dia, enquanto tomava café na varanda, vi na TV uma reportagem rápida sobre a crise na Vila Helena. O repórter falava de auditoria surpresa, de inconsistências financeiras. Mostraram imagens de Felipe entrando no carro, sem dar declarações. Clara, ao lado dele, mantinha os óculos escuros tentando esconder o rosto. Eu desliguei a TV e fiquei olhando o reflexo do sol na xícara. Não senti alegria, nem raiva. Senti algo que não experimentava há décadas. Justiça em movimento. À tarde, escrevi no caderno uma única linha. O silêncio é o som da verdade se organizando. E voltei a viver meu dia, como quem sabe que o tempo, quando amadurece, fala por si. O Dr. Maurício me ligou numa manhã de sexta-feira. A voz dele, normalmente calma, vinha firme, quase urgente. Augusto, precisamos nos encontrar hoje. Trouxe o que você pediu e há coisas que precisa ver.
Anotei o endereço e fui. Peguei o ônibus como de costume, com a pasta de couro sob o braço e o casaco marrom fechado até o pescoço. O trajeto foi longo, mas o movimento da cidade, o barulho dos carros, o vai e vem das pessoas, tudo parecia distante. Eu estava preso a um único pensamento. A verdade agora tinha forma jurídica. O escritório dele era o mesmo de décadas atrás, ainda com as estantes de madeira escura e o cheiro de papel guardado. Maurício me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que misturava respeito e cansaço. Você sempre foi teimoso, Augusto, disse com um meio sorriso. Mas dessa vez, a teimosia vai te salvar. Sentamo-nos diante de uma mesa coberta por pastas e documentos. Ele abriu uma delas e virou para mim um relatório encadernado, com o timbre da promotoria e o carimbo vermelho de confidencial. Eles validaram as provas. Anunciou. Os registros contábeis que você trouxe batem com os dados da Receita. Há um rastro de dinheiro que desapareceu do restaurante e reapareceu em contas vinculadas ao Felipe e às empresas de fachada. Tudo está amarrado. Falsificação, desvio de lucros, apropriação de herança e lavagem de dinheiro. É um pacote completo. E eu olhei para as folhas com atenção. As planilhas coloridas, os extratos, os nomes. Ver aquilo impresso, oficial, me causou uma mistura de náusea e alívio. Maurício continuou. A promotoria deve pedir o bloqueio dos bens ainda esta semana. O nome dele e o da Clara já estão sendo citados como beneficiários diretos. Mas há um ponto delicado. Se você quiser reivindicar os valores retroativos, vai precisar aparecer. Seu nome terá de constar publicamente como herdeiro e parte lesada. Fiquei em silêncio. Era o preço da verdade. E por mais que eu quisesse permanecer invisível, sabia que uma hora o anonimato acabaria. Deixe que o processo fale por mim primeiro. Respondi. Quando a casa cair, eu apareço. Não antes. Ele assentiu. Como preferir, mas esteja preparado, vai ser feio. Antes de sair, ele me entregou uma cópia resumida do dossiê. Guarde bem, isso é o coração do caso. Voltei para casa de ônibus, segurando a pasta como se fosse um filho. Na volta, a cidade parecia diferente. As pessoas falavam, riam, viviam suas rotinas sem imaginar que em algum prédio do centro, o destino de uma família inteira estava sendo redesenhado. Nos dias seguintes, o ritmo se intensificou. Maurício me mandava mensagens curtas. Bloqueio de contas autorizado. Busca e apreensão marcada. Felipe foi intimado. Eu lia tudo sem emoção aparente, mas por dentro sentia algo que nunca tinha sentido antes. Poder. Não o poder de quem manda, mas o de quem finalmente retoma o próprio nome. Então vieram os rumores. O restaurante começou a fechar mais cedo, funcionários foram dispensados e as notícias nos jornais locais deixaram de ser discretas. Agora falavam abertamente de suspeita de fraude milionária, envolvendo o empresário Felipe Andrade, genro do fundador original da Vila Helena. A palavra fundador finalmente aparecia ao lado do meu nome. Quando li, senti um nó na garganta. Numa tarde de quarta-feira, enquanto eu revisava minhas anotações, o telefone tocou. Era Clara. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dela, embargada. Pai, o que o senhor fez? Eu apenas devolvi o que era da sua mãe. Eles estão dizendo que o Felipe pode ser preso, que o senhor o denunciou. Não denunciei ninguém, só entreguei documentos. Isso é o mesmo que destruir a nossa vida. Não, Clara. A sua vida quem destruiu foi ele. Eu só tirei a poeira. Ela começou a chorar, soluços abafados. O senhor podia ter falado comigo. Falei, mas você estava ocupada demais acreditando nas palavras dele. Agora deixe que a verdade faça o que precisa fazer. Desliguei devagar, antes que ela dissesse mais. E pela primeira vez, não senti culpa. Nos dias seguintes, as manchetes se multiplicaram.
O restaurante foi interditado temporariamente. A Receita confirmara irregularidades de mais de 90 milhões em movimentações sem origem. Felipe deu uma entrevista curta à imprensa, tentando manter a pose. Estamos cooperando com as autoridades, não há nada de ilegal. Mas o olhar dele traía o desespero. Era o olhar de quem já sabe que a água chegou no pescoço. Enquanto isso, eu mantinha minha rotina. Café, jornais, silêncio. A cada notícia nova, eu apenas anotava a data no caderno preto e escrevia uma observação curta. Dia 12, bloqueio confirmado. Dia 14, imprensa cita meu nome. Dia 15, Clara tenta contato novamente. Eu não respondia. Não havia mais nada a dizer. Maurício me chamou novamente. Augusto, os autos estão completos. A promotoria quer ouvir você oficialmente. É hora de dar o depoimento. Sem ele, o processo para. Respirei fundo. Era o momento que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Eu vou. O depoimento foi em uma sala pequena, fria, com paredes bege e cheiro de papel novo. Fui tratado com respeito, mas senti o peso do que significava estar ali. Contei tudo, desde o dia em que encontrei o envelope atrás do quadro até a montagem do dossiê. Mostrei cópias autenticadas, a carta da Helena, o caderno com anotações. Cada palavra minha era registrada, cada pausa, anotada. Quando terminei, o promotor levantou a cabeça e disse: Seu Augusto, se não fosse o senhor, esse esquema continuaria por anos. O senhor tem ideia do impacto disso? Tenho, respondi. Mas o que me moveu não foi dinheiro, foi memória. Saí dali com um alívio silencioso. Naquele instante, senti que cumprira meu papel. O resto seria consequência. 2 semanas depois, a notícia que eu esperava chegou. Felipe fora preso preventivamente por falsificação e fraude fiscal. A imagem dele algemado, entrando no camburão com o terno amarrotado, passou no noticiário noturno. Clara não apareceu. A apresentadora dizia as palavras com a neutralidade fria dos jornalistas. Empresário é acusado de desviar mais de 90 milhões de reais da empresa fundada pela família da esposa. Eu assisti até o fim, depois desliguei a televisão. Fiquei sentado em silêncio por longos minutos. Não senti prazer, nenhum. Apenas uma paz amarga, daquelas que vêm quando o ciclo se encerra. Levantei, caminhei até a janela e olhei para o céu da noite. Você conseguiu, Helena, murmurei. A verdade venceu. No dia seguinte, o telefone tocou mais uma vez. Era Maurício. Está feito. Ele vai responder por tudo. Mas há algo que você precisa decidir. O restaurante agora é seu, por direito. Quer reabrir? Olhei para o quadro vazio encostado na parede e respondi sem pensar. Não. O que era nosso morreu com ela. Agora só quero paz. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse: Então, finalmente, você descansou. Descansei sim, mas não porque venci. Descansei porque parei de ser apagado. Naquela noite escrevi a última frase do caderno preto. O dossiê não foi minha vingança. Foi o epitáfio da mentira. E fechei o caderno com as mãos firmes. O noticiário daquela manhã parecia repetir a mesma frase em todos os canais. Empresário do setor gastronômico é preso por fraude e falsificação de documentos. As imagens eram as mesmas. Felipe, com as mãos presas à frente do corpo, escoltado por 2 policiais civis, o rosto tenso, os flashes o cercando como lâminas. Eu assistia em silêncio, sentado na poltrona, com o café esfriando sobre a mesa. A repórter, com aquele tom neutro de quem fala de tragédias alheias, dizia que a prisão havia sido decretada após comprovação de desvio milionário de recursos e falsificação de contratos societários. E então, pela primeira vez, o nome de Helena foi pronunciado em rede nacional.
A fraude envolvia a ocultação de participação societária da falecida empresária Helena Duarte, fundadora original da Vila Helena Restaurante. Por um momento, o tempo parou. Senti as lágrimas subirem devagar, quentes, não de tristeza, mas de justiça. Demorou mais de 20 anos para que alguém dissesse o nome dela como deveria ser dito, fundadora. Era isso o que eu queria, que o mundo lembrasse. À tarde, as redes sociais se tornaram uma arena. Vídeos, manchetes, comentários. As pessoas que antes aplaudiam o casal agora se dividiam. Alguns chamavam de escândalo, outros de história de traição e herança. O nome de Clara apareceu entre os tópicos mais comentados. Fotos dela em jantares, viagens, eventos de caridade. Todos se perguntavam como uma mulher podia viver tanto tempo ao lado de um homem que desviava dinheiro da própria sogra morta. Eu não escrevi nada, não dei entrevista, não procurei ninguém. Continuei no meu silêncio. Mas o silêncio agora já não era defesa, era autoridade. Cada palavra que não disse valia mais do que qualquer explicação. 3 dias depois, Clara me ligou. Dessa vez, atendi. A voz dela estava diferente, mais lenta, mais fraca. Pai, ele foi preso mesmo. Eu vi. Eles estão me acusando também. Você sabia, Clara. Pode não ter assinado nada, mas viveu o conforto disso. Eu não sabia que era tão grave. Você sabia o suficiente para se calar. Isso basta. Ela começou a chorar. Eu escutei em silêncio, sem interromper. Por fim disse: Pai, eu perdi tudo. O apartamento, o carro, as contas bloqueadas. Não tenho para onde ir. Você tem para onde ir. Só precisa decidir se quer voltar por arrependimento ou por conveniência. Eu quero te ver. Não agora. Ainda não. Desliguei. Senti o peso da solidão dela, mas não me deixei arrastar. Há dores que cada um precisa carregar sozinho. E ela precisava aprender o que é cair de pé. Naquela noite, saí pela primeira vez em semanas. Fui até o centro da cidade. Caminhei devagar pela praça onde Helena e eu costumávamos comprar flores. O ar frio cortava o rosto, mas era agradável. As pessoas passavam apressadas, sem me reconhecer. Parei diante de uma banca e vi, na capa de uma revista local, o título em letras grandes: A Queda da Vila Helena, o escândalo familiar que chocou o país. Abaixo, uma foto antiga, eu e Helena na inauguração do restaurante, jovens, sorrindo, com o letreiro dourado ao fundo. Eles tinham encontrado aquela imagem em algum arquivo de jornal dos anos 90. Por algum motivo, ver aquilo impresso me deu uma sensação de fechamento. Tudo havia voltado ao ponto de origem, só que agora a verdade estava à vista. Nos dias que se seguiram, começaram as reações públicas. Pessoas que trabalhavam no restaurante deram entrevistas. Uns diziam ter suspeitado, outros afirmavam que Felipe sempre foi duro demais com o sogro. Alguns lembravam de mim, mencionando o homem que ficava horas na cozinha, limpando as panelas sozinho. Eu assistia a tudo de casa, entre o espanto e a serenidade. A verdade, uma vez liberta, tem vontade própria. Uma manhã, o Dr. Maurício apareceu sem avisar. Trazia o jornal dobrado e um olhar cansado. Está tudo tomando proporção nacional, Augusto. A promotoria já pediu a prisão definitiva. Ele tentou alegar que a assinatura da Helena era falsa e se condenou de vez. Temos laudo pericial confirmando a autenticidade. E a Clara? Vai responder por conivência, mas não deve ser presa. Se cooperar, talvez nem vá a julgamento. Assenti devagar. Ela vai aprender o que significa silêncio de verdade. Maurício me olhou longamente. E você? O que vai fazer agora? Esperar que o barulho acabe. Só depois disso o silêncio volta a ser paz. Ele sorriu. Você é o homem mais calmo diante de uma guerra que já vi. Aprendi com o tempo que gritar não muda nada. O que muda é deixar a verdade falar quando os outros se calam.
Depois que ele saiu, sentei à mesa e abri o caderno preto. Escrevi: hoje o nome dela foi limpo. Agora posso envelhecer em paz. À noite choveu. Fiquei ouvindo as gotas batendo no parapeito da janela. A cada som, uma lembrança. Helena cortando cebolas, Helena rindo enquanto limpava o avental, Helena apagando a luz da cozinha no fim da noite e dizendo: o último a sair apaga o fogo. Eu fechei os olhos e respondi em pensamento: o fogo continua aceso, meu amor, e queimou quem precisava. Nos dias seguintes, os jornais divulgaram que o restaurante seria colocado em leilão judicial. O imóvel, as contas, os bens, tudo bloqueado. Os comentários nas redes sociais cessaram aos poucos, substituídos por novas notícias. O mundo seguiu como sempre faz. Mas eu sabia que, para os envolvidos, nada seria igual. Felipe estava preso, Clara, sozinha, e eu, finalmente, em paz. Uma semana depois, encontrei um envelope na portaria do prédio, sem remetente. Dentro, uma folha escrita à mão. Eu errei, pai. Não há dia em que eu não pense na mamãe. Espero que um dia o senhor me perdoe. E não havia assinatura, mas eu reconheceria a caligrafia de Clara mesmo no escuro. Dobrei o papel e o guardei dentro do caderno entre as anotações do meio. Nem no início, nem no fim. O perdão é um livro que a gente demora para fechar. Voltei à varanda, sentei na cadeira de vime e olhei para o céu. As nuvens se dissipavam devagar, deixando uma fresta de azul. O ar trazia cheiro de terra molhada e manhã limpa. Pela primeira vez em décadas, senti que nada me faltava. Nem raiva, nem vingança, nem justiça. Só o silêncio, o mesmo que começou tudo e que agora, enfim, era paz. O julgamento foi marcado para uma manhã de terça-feira. O doutor Maurício insistiu para que eu comparecesse, mesmo que apenas como observador. Disse que minha presença daria força à narrativa dos fatos, que mostraria ao tribunal que por trás dos papéis e das cifras havia um rosto, uma vida, uma história. Passei a noite anterior em claro, sem fome, sem sono. O apartamento parecia respirar junto comigo. Cada som amplificado, cada lembrança de Helena latejando como se ela esperasse do outro lado do tempo o desfecho que jamais pôde ver. Quando o dia amanheceu, o céu estava pesado, nublado, como se a cidade também sentisse o peso do que viria. Vesti meu terno mais antigo, o mesmo que usara no enterro dela, e segurei a pasta de couro, embora dentro dela não houvesse mais nada além de uma cópia do contrato original. Peguei um táxi. No caminho vi as ruas conhecidas, as calçadas gastas, o letreiro desbotado do antigo restaurante ainda pendurado no mesmo lugar, agora com as portas lacradas pela justiça. Por um instante, pensei em desviar o olhar, mas não consegui. Era como encarar uma cicatriz. Feia, mas parte de mim. O fórum estava cheio. Jornalistas, curiosos, fotógrafos. Quando desci do táxi, ouvi os flashes estalando, mas ninguém sabia quem eu era. Um velho de terno simples, misturado entre advogados e funcionários. Entrei em silêncio e sentei no fundo da sala de audiência. À frente, o juiz folheava o processo, ladeado pelo promotor e pelos advogados de defesa. Felipe estava ali, algemado, com o cabelo penteado para trás, a barba feita, mas o rosto abatido. Olhei para ele sem raiva, apenas com a serenidade de quem observa o fim de uma mentira. Clara não compareceu. Soube depois que alegou não ter condições emocionais. Talvez fosse melhor assim. Ver o pai e o marido em lados opostos teria sido mais do que ela poderia suportar. O juiz começou lendo os autos. A voz dele era firme, neutra. O som ecoava pelas paredes e parecia preencher cada espaço da sala. As palavras se misturavam. Fraude contábil, lavagem de dinheiro, falsificação de assinatura, apropriação indevida de herança. Cada termo era como um martelo batendo sobre o que restava do nome de Felipe.
A defesa tentou argumentar. Disse que ele agira de boa fé, que havia confusão documental, que a sociedade fora informalmente ajustada. Mas os documentos eram incontestáveis. E o promotor, com um tom quase didático, explicou que nada daquilo poderia ter acontecido sem intenção. Quando apresentaram o contrato original de 1989, senti as mãos suarem. Era o mesmo papel que encontrei atrás do quadro, agora exposto diante de todos, autenticado, confirmado, vivo. Ver aquele timbre, aquela assinatura, aquele Helena Duarte, 60% das cotas, ali, em plena luz, foi como vê-la em pé, testemunhando por mim. O promotor mencionou o nome dela várias vezes, e cada vez que o fazia, eu me endireitava um pouco mais na cadeira. Pela primeira vez, o nome dela ecoava num tribunal como o de uma mulher honesta, traída, apagada, mas jamais vencida. Felipe manteve o olhar fixo na mesa. Evitava me encarar. Em certo momento, o advogado dele tentou virar o jogo, alegando que eu estava movido por ressentimento e vingança. O juiz o interrompeu com frieza. As provas falam por si, doutor. O senhor está tentando dar voz àquilo que os documentos já desmentiram. E naquele instante, senti que o silêncio que guardei por meses finalmente se fez ouvir. Depois de quase 4 horas, o juiz proferiu a sentença. Condenação integral. 12 anos de reclusão, sem direito a regime aberto imediato, além de bloqueio permanente de bens e restituição dos valores desviados. A sala murmurou. Alguns jornalistas começaram a anotar freneticamente. O promotor me olhou por um instante e acenou discretamente com a cabeça. Eu apenas baixei os olhos e respirei fundo. Quando tudo terminou, levantei-me devagar. Felipe foi escoltado para fora. Por um breve segundo, ele olhou na minha direção. O olhar dele não era de ódio, era de rendição. Havia algo ali de quem finalmente entende que perdeu não apenas o dinheiro, mas o próprio rosto. Do lado de fora, os repórteres se aglomeraram. Um deles, jovem, segurando um microfone, perguntou: "O senhor é o pai da senhora Clara Andrade?" Eu assenti. "Quer comentar o resultado?" "Não tenho nada a dizer", respondi. "Nem sobre o genro." Olhei para ele e disse apenas: "A justiça não precisa de comentários. Precisa de silêncio." E continuei andando. Na calçada, o sol começava a abrir caminho entre as nuvens. Caminhei até a esquina e comprei um café em um carrinho ambulante. O rapaz me reconheceu. "O senhor é o dono do restaurante, não é? Vi na televisão." "Fui", respondi. "Agora sou só alguém que cozinha para si mesmo." Ele riu, sem entender, e me deu o troco. Passei o resto da tarde caminhando sem destino, como quem precisa reaprender a andar sem peso. Parei em frente a uma floricultura e comprei um buquê de lírios brancos, os preferidos da Helena. Voltei pro apartamento e coloquei as flores num vaso sobre a mesa. O cheiro suave encheu o ar. Sentei, olhei o quadro vazio na parede e percebi que não precisava mais pendurar foto nenhuma. O que ela representava já estava impresso em mim. Nos dias seguintes, as manchetes se dissiparam. O escândalo deu lugar a outras notícias: política, esportes, tragédias. O mundo seguiu seu curso. Felipe continuava preso, e Clara, segundo soube por Maurício, havia se mudado para o interior, tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Eu não a procurei. Talvez um dia ela me procure, e se vier, saberei escutá-la. Mas não antes de o silêncio dela amadurecer. Algumas semanas depois, recebi um envelope oficial. Era o encerramento do processo. A restituição dos bens estava confirmada. O restaurante por direito agora era meu novamente. Sorri com amargura. Aquilo já não significava nada. Liguei para Maurício e pedi que iniciasse a venda. "Tem certeza?" perguntou ele. "É o que resta do nome de vocês. O nome dela não está nas paredes, Maurício. Está no que a verdade fez." Desliguei e pela primeira vez em muito tempo senti que o ciclo se fechara.
O peso que carreguei por anos, aquele silêncio que me sufocava, agora era só um espaço limpo dentro de mim. À noite, escrevi no caderno preto: a verdade não é vingança. É só o tempo finalmente corrigindo a pontuação da história. Fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei ouvindo o som distante da cidade. Um som leve, quase sereno, como se o mundo por um instante respirasse em compasso comigo. Quando o dinheiro da venda do restaurante caiu na conta, eu não senti nada. Nenhuma euforia, nenhum alívio. Apenas um silêncio profundo, o mesmo que antecede as marés longas. A Vila Helena tinha deixado de ser um lugar muito antes de ser vendida. Ela era memória, e memória não se mede em cifras. O advogado me ligou dizendo que o valor final superara as expectativas. Algo em torno de 120 milhões, considerando os bens e os retroativos corrigidos. É o suficiente para viver com conforto até o fim da vida, comentou Maurício. Eu ri baixo. Conforto nunca foi o problema, Maurício. O que eu precisava era ar. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até o banco assinar os últimos papéis. Entreguei todos os documentos com calma, cada assinatura um ponto final discreto na história. O gerente, um rapaz novo, olhou para mim com curiosidade. O senhor é o senhor Augusto Duarte, não é? O caso da Vila Helena? Assenti com um aceno. Ele pareceu hesitar antes de dizer. Minha mãe trabalhava lá nos anos 90. Dizia que o senhor era o coração daquele lugar. Sorri com gentileza. Então o coração sobreviveu, só mudaram as paredes. Voltei para o apartamento com a pasta vazia. Era estranho pensar que nada daquilo me pertencia mais, nem o restaurante, nem a briga, nem o escândalo. Só restava o eco, e esse eco, curiosamente, era leve. Senti vontade de ir embora, deixar a cidade, as lembranças, os olhares. Começar de novo em algum lugar onde ninguém soubesse meu nome, onde eu pudesse voltar a ser apenas um homem comum, sem passado público nem feridas expostas. Lembrei da fita cassete. Ainda guardava o toca-fitas antigo, aquele em que ouvia a voz da Helena. Coloquei novamente a fita, mais por saudade do que por necessidade. A voz dela soou gasta, mas firme. Augusto, não deixe que apaguem o que construímos. Se um dia tudo isso for só silêncio, lembre-se de que o silêncio também é parte da nossa história. Fechei os olhos e deixei que a voz dela preenchesse o apartamento. Quando a fita terminou, tirei-a do aparelho e guardei junto do caderno preto. Eu não precisava mais ouvir. Já estava tudo gravado em mim. No fim da semana, peguei o trem para o litoral. Quis ver o mar. Fazia anos que eu não sentia o cheiro da maresia. Escolhi uma cidade pequena, distante, sem turismo, dessas que o tempo esquece. Aluguei um chalé modesto, de frente para o oceano. As paredes eram brancas, o chão de madeira, e havia uma varanda simples com uma cadeira de balanço. No primeiro dia, sentei ali e fiquei observando o horizonte. O mar parecia respirar junto comigo, lento, paciente, sem pressa. E ali, pela primeira vez, percebi que a vida ainda cabia dentro de mim. Os dias passaram sem relógio. Eu acordava com o som das ondas, fazia café, lia o jornal velho que o dono do chalé deixava na porta. Às vezes, escrevia no caderno, agora mais por costume do que por necessidade. Outras vezes, apenas caminhava pela areia, com o vento frio no rosto. Ninguém me reconhecia. Era libertador. Ser invisível depois de tanto tempo sendo o fantasma de uma história era uma forma de renascer. Certo fim de tarde, comprei flores no pequeno mercado da esquina, lírios brancos, os preferidos dela, e caminhei até o pier. Esperei o sol começar a descer, o céu se tingindo de laranja e cobre, e deixei as flores deslizarem pela água. Fiquei vendo as pétalas se afastarem leves até sumirem na linha do mar. Agora você pode descansar, Helena, murmurei. Eu também. Na volta,
Passei diante de uma galeria local. Na vitrine, uma mulher expunha quadros de paisagens marítimas. Um deles me chamou a atenção. Um pôr do sol sobre o mar, com tons suaves e uma moldura simples. Entrei e perguntei o preço. Ela sorriu. Esse não está à venda. Foi o primeiro que pintei depois que meu marido morreu. É mais lembrança do que obra. Eu apenas assenti. Entendia perfeitamente. Antes de sair, ela me ofereceu um café e perguntou meu nome. Pensei por um segundo e respondi. Augusto. Só Augusto. Ela riu. Nome bonito. Nome de quem já viveu o bastante para não precisar se explicar. Voltei para casa com um sentimento de calma que não lembrava de ter sentido desde a juventude. Naquela noite, sentei na varanda e comecei a escrever o que seria o último registro do caderno. Helena, hoje o mar levou as últimas flores, o restaurante, o dinheiro, as mágoas, tudo ficou para trás. Não busquei vingança, busquei repouso. E encontrei. Há um silêncio novo aqui, diferente daquele que doía. É um silêncio que acolhe. O mesmo que existia quando você adormecia ao meu lado, com o cheiro do molho no ar e o rádio tocando baixo. Se o tempo é justo, ele não devolve o que perdemos. Ele devolve a paz de aceitar o que ficou. Fechei o caderno, olhei o mar pela última vez antes de dormir e percebi que, enfim, o ciclo estava completo. Nos dias seguintes, a rotina se tornou quase poética. Eu cozinhava apenas para mim, pratos simples, massas, molhos leves, como no começo. Algumas tardes, crianças da vizinhança batiam à porta para pedir doces. Comecei a preparar biscoitos e a deixá-los num pote sobre a mesa com um bilhete escrito à mão. Pegue um e vá brincar. Era meu jeito de manter o fogo aceso. Uma manhã, recebi uma carta sem remetente. A caligrafia era conhecida, era da Clara. Dizia: Pai, estou reconstruindo minha vida. Vendo flores na estrada. Penso na mamãe todo dia. Se um dia o senhor quiser me ver, estou em paz para ouvir. Não chorei. Apenas sorri e deixei a carta sobre a mesa, ao lado do vaso de lírios. O tempo faria o resto. À noite, enquanto o vento agitava as cortinas, pensei em tudo que ficou para trás. O restaurante, as mentiras, os gritos silenciosos. E percebi que o verdadeiro acerto não estava na prisão, nem no dinheiro, nem no reconhecimento público. Estava ali, naquela quietude que cabia inteira dentro do som do mar. Deitei-me e fechei os olhos com a sensação de que, pela primeira vez em muitos anos, não havia nada pendente, nada por provar. O silêncio que antes era punição, agora era abrigo. E antes de adormecer, repeti em voz baixa, só para mim. Ela era a dona de 60% da empresa e 100% da minha alma. O vento soprou do mar, leve, quase como uma resposta. E foi assim, entre o som das ondas e o farfalhar das cortinas, que o velho cozinheiro que um dia fora humilhado encontrou o que procurava desde o primeiro capítulo dessa história. Não justiça, mas paz.